você tem Bíblia. Ah, bom. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que nós podemos repetir essas palavras e declarar sempre que o Senhor é aquele que opera as suas maravilhas. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Vamos ver se vocês são rápidos agora. Ageu, Velho Testamento, vou dar uma dica. É um livro super, ultra, mega pequeno. Ageu, capítulo 1. Quem achou, diga achei. Deixa eu ver quem achou. 2. Segura aí. Quem achou, diga achei. Levante a mão, deixa eu ver quem que achou mais. Tem gente que ainda não achou Ageu. Eu acho que pulou da sua Bíblia, ou não? Está aí? Ageu está antes de Zacarias, depois de Sofonias, que é um outro livro bem pequenininho. Ageu é um livro bem minúsculo. Ele é pequenininho, mas ele tem uma palavra muito forte ao povo de Israel e a nós hoje aqui. Deus usa a vida de Ageu para profetizar a palavra sobre o povo israelita, sobre o povo judeu. Eles estavam fazendo uma coisa que estava desagradando o coração do Senhor. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. O versículo 5 até o 7. Então, Ageu capítulo 1, versículo 5 até o 7. Nós vamos trabalhar hoje com este texto e com outros textos também, tá bom? Diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Amém? Até aqui. Hoje o tema da nossa mensagem é: quando o céu toca as minhas finanças. Diga assim: quando o céu toca as minhas finanças. Eu vou falar de dinheiro hoje com você. Então, se você se sente incomodado, Deus abençoe, você não precisa ficar, tá bom? E daqui para frente eu vou fazer assim na igreja. Se vocês não gostam de ouvir determinada palavra, irmãos, não fique, pode ir para casa sem problema nenhum. Venha só quando você gosta, porque nós estamos vivendo hoje, infelizmente, um momento da geração em que as pessoas só querem ir na igreja para ouvir o que elas querem ouvir. E não é assim. Eu nunca aprendi desse jeito. Nem quando você vai à escola, quando você foi desde pequeno, você ia para lá e você muitas vezes não queria ouvir algumas matérias porque elas eram insuportáveis. Por quê? Porque você não entendia nada. E você mesmo assim ia. Né? Se você faltasse, todo mundo ia saber que você faltou. Mas aqui com a palavra de Deus eu quero dizer para você: Deus ele sempre tem algo para revelar para nós. E quando a gente fala de finanças, a gente está falando de algo muito sério, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E nós precisamos trabalhar um pouco isso. E aqui, nesse texto, Deus está trabalhando muito forte com o povo de Israel. Algumas semanas atrás, a pastora deu início aqui a 7 semanas de propósito para a gente aplicar o sangue de Jesus nas nossas finanças. Não sei quem de vocês está fazendo, mas nós estamos, se eu não me engano, na 4ª semana, tá? Nós estamos aplicando o sangue daquele livrinho pequenininho que nós já distribuímos uma vez a vocês na igreja, vocês já tiveram ele. E quem não tem, pode comprar, tá bom? Eu não vou ter ele em mãos. Mas
este pequeno livreto traz alguns ensinamentos. E eu peguei um pouco do livreto e um pouco desta mensagem de Ageu e trouxe para essa mensagem de hoje. E vou comparar as duas coisas, tanto o Velho Testamento e o Novo, o que ele está falando para nós sobre a questão das finanças. E o que acontece quando os céus se abrem sobre esta área da minha vida? Talvez você nunca imaginou que o céu se abre na área financeira da sua vida, mas se abre. Quando nós entramos nessa história aqui, nós vemos que Ageu ele está falando diretamente para o povo que voltava do exílio, o povo que voltava do cativeiro. Quando a gente fala do cativeiro, era do cativeiro babilônico. O povo de Israel teve um momento que sempre fez isso, né? E quando você lê a Bíblia, você percebe que em alguns momentos da história, o povo de Israel, ele estava em Deus e de repente ele se perdia por causa da religiosidade, por causa do comodismo. Eles começavam a buscar Deus de qualquer jeito e eles permitiam que o pecado entrasse dentro dos seus corações e dentro de suas casas. E quando houve o exílio do cativeiro, foi quando Israel foi lutar e não conseguiu obter vitória, e o rei Nabucodonosor, ele consegue conquistar Jerusalém através dos seus guerreiros, só que tinha algo interessante. Ele conquista Jerusalém destruindo todas as muralhas, destruindo as portas de Jerusalém, porque era parte de proteção e deixava a cidade totalmente vulnerável. Ele só destruiu, matou alguns homens dos exércitos, mas ele deixou que o povo vivesse. Então o povo de Israel ficou vivo. E eles ficaram 70 anos em cativeiro, em prisão, com o comando do rei Nabucodonosor. 70 anos em que Deus não opera nada. 70 anos em que não acontece absolutamente nada na vida deles. Até que um dia Ciro o Grande resolve restituir. 70 anos depois, quando ele comanda, ele resolve assim entregar para Jerusalém, para o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, para que eles voltem a ter sua cidade, para que eles caminhem novamente, como povo israelita. E quando o povo, olha só, quando o povo sai dos 70 anos de exílio, quando eles saem desse cativeiro, eles voltam para Jerusalém, e uma das primeiras coisas que eles precisavam fazer era reconstruir. E uma das primeiras áreas a reconstrução deveria acontecer era o quê? O templo de Deus, o templo de Salomão ser reerguido novamente. Mas sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a priorizar as suas vidas primeiro. Eles começaram a reconstruir suas casas. Eles começaram a remontar uma história nova de vida familiar. E eles foram deixando as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e assim por diante. E quando Deus olha para tudo isso, ele pega e fala assim para o profeta Ageu, viu? Vai lá e fala para o meu povo que eles estão esquecendo de fazer uma coisa muito importante, que é reconstruir o templo. Eu quero que reconstruam a minha casa. Eu quero que façam uma nova casa para me adorarem, porque eu estou trazendo a liberdade para eles novamente. Eu estou preservando a vida de vocês novamente. Então Ageu chega e começa a falar nesses 2 versículos, e fora os demais, que vocês vão ler em casa, não ler aqui na igreja, mas que vocês vão acompanhar depois em casa, porque o livro é tão pequenininho e tão rápido de ler. E aí quando nós vemos isso, nós vemos que o povo de Israel, em vez de estar fazendo aquilo que era pedido do Senhor, eles começaram a fazer aquilo que era do seu interesse próprio. E o que nós vemos nitidamente, um princípio espiritual aqui que estava totalmente fora de questão. O povo de Israel estava desalinhado espiritualmente. Diga assim, o povo de Israel estava desalinhado espiritualmente. E sabe, quando há um desalinhamento espiritual, há uma desordem material. Pode olhar e analisar a sua própria vida. Quando você está fora de princípios, certo? Qualquer tipo de princípio, há uma desordem em todas as outras áreas da sua vida. E aqui, a desordem era muito grande e material,
Por quê? Eles ficavam tentando construir, reconstruir suas casas, não saía do lugar, não saía da posição, mas a casa do Senhor estava lá de qualquer jeito. Alguns relatos de alguns estudiosos falam que o que leva muito a crer era que o povo de Israel ia na casa de Deus de qualquer jeito, eles iam, adoravam a Deus de qualquer jeito, eles entregavam ofertas, primícias, dízimos de qualquer jeito, eles não tinham um coração de adorador, simplesmente iam porque eram uma tradição, perdão, eu não consigo ver. Hábito, isso. Estavam indo por causa disso. E aí houve esse desalinhamento, ou seja, nós começamos a ver que o povo começou a construir fisicamente, e a sua vida espiritual estava completamente fora de linha. E nós vemos que a prioridade espiritual, ela cai por terra. A prioridade não existia no coração deles. Sim, havia prioridade de fazer aquilo que agradava ao seu coração, mas aquilo que eles foram ensinados a fazer em relação a adorar ao Pai, não acontecia. Quando nós voltamos agora do Velho e entramos no Novo Testamento, o Novo Testamento ele fala de algo muito interessante. O Novo Testamento é centrado em uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Então, no Velho Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, o templo de Deus, ele era o centro, era o local onde o Senhor queria ser adorado. Nós vemos desde lá do deserto, né, o tabernáculo, depois Davi constrói o templo, Salomão e assim por diante. No Velho Testamento nós vemos que o povo ia ao centro, ou seja, iam ao templo do Senhor. No Novo muda, o centro agora não é mais o local, mas é Cristo sendo o centro da nossa vida. E se eu hoje quero ver a operação do Senhor na minha vida, eu preciso permitir que Ele seja o centro. Por isso nós indicamos, estamos dentro do propósito das 7 semanas, onde Deus vai trabalhar sobre a nossa área financeira, sobre esta área, aplicando o sangue de Jesus. Quando a gente fala de aplicar o sangue de Jesus, é porque a gente sabe que o corpo de Cristo fez uma imensa diferença sobre a terra, mas o sangue dele que foi derramado trouxe aliança. O sangue dele trouxe salvação, o sangue de Jesus trouxe a redenção dos nossos pecados. Houve o resgate da nossa vida para vivermos a eternidade com o Pai. Então nós trazemos isso agora também para o novo, e eu quero aplicar em alguns pontos, tanto o que Ageu diz e o quanto o Novo Testamento nos fala. E uma das coisas, eu quero usar o tema, alguns pontos do livro. O primeiro ponto do livro fala para nós sobre o sangue de Jesus que foi derramado da testa de Jesus. E quando ele fala sobre isso, ele está falando de uma restauração de mente. E não só da mente, mas das prioridades. Quando nós aplicamos o sangue de Jesus na nossa vida, nós precisamos compreender que este sangue veio para trazer restauração na minha mente e nas minhas prioridades. Amém? Fale isso que eu acabei de falar para você. O sangue de Jesus foi derramado para trazer o quê? Restauração na minha mente e nas minhas prioridades. A Bíblia fala, se você acompanhar, deixa marcado Ageu e vai lá para Lucas, capítulo 22, rapidinho. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44 diz assim, ó. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E olha só, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso aqui é quando Jesus estava lá no Getsêmani, orando, buscando a presença do Senhor, sabendo o que iria acontecer. Mas aqui a palavra está dizendo que ele estava passando um tempo de angústia, enquanto orava. E a oração de Jesus não era assim, oh Deus, vem aqui, Deus, não. Aqui diz que era uma oração intensa, era algo que ele não parava.
Ele falava, pai, o que está acontecendo? Pai, eu não quero isso, Senhor, me tira disso, me livra. Nossa oração é assim hoje, quando a gente está com um problema financeiro. Deus faz alguma coisa, prepara, porque eu preciso de alguma resposta. Amém. A gente quer tudo assim, ó. Pá, 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 pá. Não acontece. Não acontece. Deus quer ver intensidade. Deus quer ver a nossa vida se colocando diante dele. Gente, vocês podem ouvir um monte de gente falando na internet. É tudo assim, ó, pá, pá, pá. É tudo ligeiro. Mas não é muitas vezes. Tem algumas ocasiões que Deus opera rapidamente. E tem outras que não. E aqui Jesus orando, orando, e Deus não respondia. E quanto mais ele falava, mais angustiante ele ficava. E aí a Bíblia fala que ele começa a suar gotas de sangue. Gotas de sangue. Não foi uma gota. Foram gotas intensas, um suor tão angustiante de dor que ele estava vivendo. E quando nós vemos esse sangue sendo derramado, nós estamos vendo uma rendição da sua vontade. Jesus estava se entregando, dizendo assim, olha, eu estou te pedindo, eu estou me derramando aqui, Pai. Eu queria muito não fazer isso, mas se a tua vontade é essa, eu vou. Mas eu não quero. Uma outra coisa que eu vejo é a submissão, diga submissão, que Jesus tinha com o Pai. Jesus era completamente submisso a Deus. Ele não, em nenhum momento da trajetória de Cristo na terra, nós não vemos ele enfrentar Deus, nós não vemos ele bater de frente com Deus, nós não vemos ele teimando com Deus, ele simplesmente fazia o que Deus pedia. E aqui, o ir ao Getsemane, ao passar pela essa situação complicada que ele iria passar, era um projeto de Deus que desde lá da eternidade Deus já havia falado para ele, você vai lá e o propósito é resgatar, mas você vai morrer por eles. E Jesus sentiu tudo isso, se submeteu. Nós nos submetemos a Deus. Uma terceira situação que eu vejo é que houve uma vitória de Jesus sobre o conflito mental que ele passou naquele instante. Porque não é fácil você saber que Deus te mandou fazer algo, mas na sua mente você queria fazer outro. Quantas vezes nós fazemos isso? Temos conta para pagar e sabe o que a gente faz? Ou eu pago, ou eu não pago. Ou eu falo, ou eu não faço. Ou eu dou, ou eu não dou. Ou eu entrego, ou eu não entrego. Mas Jesus, ele entendeu que a vitória não estava no seu eu, estava naquilo que o Pai havia determinado para a sua vida. Por isso foi importante nós vermos o que ele fez. Quando o sangue desce do suor em gotas de sangue, nós vemos isso acontecendo. E quando a gente volta para Ageu, se você voltar lá para Ageu agora, você vai ver no versículo 5 que nós lemos, que dizia assim, agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O profeta chega para o povo e fala assim, vocês não estão vendo para onde vocês estão indo? Vocês não estão vendo que vocês, em vez de levantar o templo primeiro, para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, para Deus dar orientação para vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para o outro lado. Vocês estão indo construir o que é de vocês. Vocês estão indo procurar fazer as suas vontades. Totalmente ao contrário do que Cristo fez no Novo Testamento. Sabe, amados, antes de nós mudarmos as finanças, nós precisamos mudar a mentalidade. Nós achamos assim que as finanças vão mudar quando eu fizer um empréstimo. As finanças vão mudar quando eu aplicar agora a minha vida nesse sistema de trabalho. A minha vida vai mudar financeiramente quando eu começar a aplicar o meu dinheiro na bolsa, nas bolsas internacionais, na poupança americana e tal. Todo mundo acha que essas coisas vão mudar. Se você não tiver uma mudança de mentalidade, vai continuar a mesma coisa. Porque qual é o propósito de quando a gente faz investimentos? Tem que gerar lucros. E os nossos lucros têm que ser maiores. Só que nós esquecemos de um detalhe. Nós perguntamos isso para Deus. Nós falamos, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu invista? É aqui que é para mim fazer isso? Ou é para mim apenas buscar mais e mais e mais para mim?
crises financeiras, elas não começam no bolso das pessoas, elas começam na mente. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de escassez. E quando a gente fala dessa mentalidade de escassez, a gente começa a olhar e ver que nosso coração, a nossa mente, nós estamos voltados a focar naquilo que nós queremos. Eu não tenho o celular que eu quero, eu não tenho a casa que eu preciso, eu ainda não consegui o meu carro, meu Deus, eu ainda não terminei a reforma da minha casa. Isso é uma mentalidade de escassez. Quando você fica o tempo inteiro dizendo, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós não vamos chegar nunca. Então eu trabalho, e todos nós fazemos isso, não adianta você fugir disso. Nós trabalhamos para conquistar coisas dentro da nossa casa. Aí você conquista tudo dentro da tua casa. Aí quando está tudo lá, sabe o que acontece? Eu não tenho isso, eu preciso viajar, eu preciso de férias, eu preciso não sei do que, eu tenho que ir para um cruzeiro, eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que... Como assim? Quem disse para você? Pastor, mas eu não posso pensar nisso? Você pode, sem problema algum. Mas a nossa mente, nossa vida, fica em torno disso o tempo todo. Uma outra coisa que acontece com a gente é a ansiedade, que invade o nosso coração, porque a gente precisa ter, e se não tem, a gente começa a correr atrás, e essa semana eu não vou ter, eu tenho que correr atrás. Uma outra coisinha que acontece na vida de muitas pessoas é o consumismo, porque nós queremos mais, eu preciso comprar, eu preciso ter. Quando nós tivemos a bodas, eu falei para minha esposa, você está mais linda do que nunca. Falei para ela. Falei assim, você está muito bonita. Daí o Isaac chamou ela de Barbie. Eu falei, eu sou o príncipe, mas não o Ken, porque eu não sou aquilo. Sou bem melhor que aquilo. Aí eu lembro que ela soltou uma frase bem assim, é só ter dinheiro, amor. É só ter dinheiro que eu fico assim sempre. Não é? Eu falei assim, não, a gente não precisa ter dinheiro. Porque a beleza não está naquilo que a gente fica comprando e adquirindo. A beleza está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Você é lindo, linda, pelo aquilo que você é aqui dentro. Seu caráter, sua vida, como é aqui. É que nem falam hoje. Vai passear no shopping. Daí a maioria fala assim, não, eu não quero ir. Por quê? Porque se eu for para não comprar nada, então eu não vou. Vocês podem ver, gente, o shopping hoje é um lugar que, em vez de você ir para passear, caminhar e tal, você já tem que ir com a mentalidade assim, eu tenho que ir para consumir. Eu tenho que comprar alguma coisa, nem que seja uma casquinha de sorvete, mas eu tenho que gastar. E quem te disse isso? É o consumismo que está em nós. Outra coisa é a comparação. Se ele tem, por que eu não tenho? Se ele pode, por que eu não posso? É legal quando as pessoas falam assim, ó, que eu ouço falar às vezes por fora, né? Isso aconteceu muitas vezes, não agora, mas em muitas outras ocasiões. Gente, se o pastor pode ter Jeep, como eu não posso? Tem gente que faz essa comparação. Se o pastor pode, o pastor é pastor. Ele não tem nada. Esses dias nós fomos numa igreja, eu com os meninos, bem rapidamente. Aí nós fomos lá, cumprimentamos as pessoas e saímos. Foi bem rápido. E um deles, eu não sei quem dos meninos, falou assim, pai, aquele que estava lá atrás da igreja é o pastor? Eu falei, é. Mas ele mora lá atrás? Sim. Falei assim, vocês vivem uma realidade diferente. Mas muitos moram no fundo da igreja. Sabe o que eles fazem? Comparações. Um dia eu quero ser que nem aquele. Um dia eu tenho que andar como ele. Por que nós não comparamos nossa vida em querer andar como aquele que morreu na cruz andou? Por que nós não comparamos nossa vida com ele? Lembre-se, o sangue que foi derramado da testa de Jesus foi para que houvesse restauração na sua mente e nas suas prioridades. Nossa primeira prioridade é Jesus Cristo. Porque nós precisamos ter a cura da nossa mente que está desordenada.
Nós precisamos colocá-la no centro da graça do Senhor. Quando eu falo mente desordenada, nós estamos vivendo um tempo em que há um excesso de pensamentos, há uma dificuldade de ter foco. Irmãos, como é difícil você vir na igreja e focar na palavra que a gente está entregando. Como é difícil eu vejo as pessoas focarem em adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque há muito pensamento, muito pensamento. Eu tenho ouvido uma doutora na internet, ela tem falado para muitas empresas, tem falado com muitas pessoas. Ela é uma cristã, mas ela é uma doutora, uma médica. E ela estava falando que hoje nós estamos vivendo um problema muito grande. Tudo nós vivemos na aceleração. Mas a nossa mente, o nosso cérebro, ele não foi criado para viver na aceleração. Ele foi criado para viver nesse ritmo aqui, ó. Não é no 1.5 do WhatsApp nem no 2.0. O que nós fazemos no WhatsApp? Nós colocamos na velocidade 2, porque a gente precisa aqui ouvir rápido. E muitas vezes você ouve rápido e não presta atenção no que está escrito lá, no que está sendo falado. Nós hoje mandamos recados pela internet, mensagens, que as pessoas dizem assim, aonde que estava escrito isso? Sabe por que você não encontrou? Porque a tua mente está tão acelerada, o teu pensamento está tão acelerado, que você não consegue nem prestar atenção naquilo que você recebeu. Aí você pergunta assim, você recebeu mensagem tal? Sim. Você leu? Sim. Mas não leu. Por quê? Porque quer viver na aceleração. Mas o nosso cérebro não foi criado para isso. Por isso muitas decisões na nossa vida estão erradas, porque nós vivemos acelerados. Se eu pegar e falar assim para vocês, viu? Dá milão de oferta, hoje, fazer que nem as igrejas fazem, né? Que vocês ficam, às vezes, apontando, dá milão, você, cada família, milão. Você vai orar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Você vai orar desta forma, assim, assim, assim. E no final, você vai pegar, no final do culto, pegar as garrafas de água que eu tenho lá atrás e vai levar. E toda terceira vez do dia, você vai pôr uma caneca e vai tomar água. Por quê? Porque Deus vai purificar você. E aquele milão que você deu, o Senhor vai multiplicar sobre a tua vida. Amém? Amém. Quer fazer? Na hora. Por quê? Porque você está tão acelerado que você faz qualquer coisa. Hoje em dia as pessoas estão tão aceleradas fazendo qualquer coisa. E não é assim, amados. Não é assim. Nós precisamos aprender que a aceleração ela existe para alguns momentos, não é para todos os momentos. Amém? Segunda questão que eu queria deixar para vocês é o sangue que verteu das costas de Jesus. Diga assim, o sangue que verteu das costas de Jesus. Abra lá em João capítulo 19, João 19, versículo 1. João, tá? Não é 1 João, é João 19. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 19, versículo 1. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui, ó. Tem que desligar na caixa, algum instrumento, ou microfone. Ó. É aqui? Então vem cá. Deixa eu ver. Ainda tá. Diz assim o versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Quem que mandou açoitar Jesus? E o que era açoitar? Era chicotear. Então, Jesus foi chicoteado e feriram ele profundamente. E quando a gente fala desse momento em que Jesus passou, o livro nos coloca lá como uma restauração da maldição do esforço frustrado. O pastor ele vai ministrando a palavra e ele vai colocando assim que muitas vezes nós hoje estamos trabalhando de uma forma frustrada. Nós não vemos resultados, nós não vemos as coisas acontecerem. Quantos de nós não vemos isso? Você trabalha, você chega no final do mês, não tem. Ou você é por semana, eu abaixei ele. Você chega no final do mês, não tem, e tudo está na escassez, e você não entende. E nós muitas vezes não entendemos que tem alguma coisa que pode estar errado. Esse esforço que está gerando frustração, ele está com algum problema. Obrigado, querido, ia pedir. Obrigado.
E em Ageu, se você voltar lá para Ageu de novo, no versículo 6, olha o que ele fala. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num bolso furado. Olha só o que ele está falando lá no Antigo Testamento. Nós vemos que o povo israelita estava vivendo isso. Trabalhava, comia, bebia, se satisfazia momentaneamente, mas acabava. Nós hoje estamos vivendo muitas vezes esses tipos de coisa. Nós estamos plantando e nós estamos colhendo pouco. Nós estamos trabalhando e nós não estamos vendo resultado. E quando Jesus, no Novo Testamento, leva as chicotadas nas costas, Ele está levando sobre si maldições daquilo que não tem gerado nada na nossa vida, daquilo que tem sido um esforço sem resultado. E aí nós precisamos olhar teologicamente e olhar lá para trás, lá em Gênesis. No capítulo 3, lá fala quando Adão e Eva são expulsos do paraíso e o Senhor fala para eles assim, que a partir de agora é do suor do seu rosto que você vai comer o seu pão. E aí quando você olha lá para trás, você vê que o trabalho passou a ser algo que gera frustração. Se eu perguntar para vocês na maior sinceridade, olha só o que eu estou perguntando, presta atenção. Quem ama trabalhar? Levante a mão com coragem. Quem ama, assim, eu amo trabalhar. É muito, olha, é a maior delícia trabalhar. Vocês estão vendo como é que é a porcentagem de pessoas que levanta? É a mínima. Por que a gente tem, a grande maioria, o pensamento assim, eu não gosto de trabalhar? Porque a frustração entrou por causa do pecado. Hoje, se a gente fala para a nova geração, vocês vão ter que trabalhar, eles já estão com medo. Eu vi um doutor falar esses dias atrás em uma palestra, ele estava dizendo o seguinte, que aqui no Brasil, nós somos em 250 milhões de habitantes, tá? Ele disse que 40 milhões de pessoas estão registradas CLT. São pessoas que têm carteira assinada. Nós somos 250, 40 milhões têm CLT. 60 milhões de brasileiros ganham bolsa alguma coisa. Já são 100. Tá? Aí ele fez uma pergunta para todos. A pesquisa não fala. E os outros 150, o que são? Eles não trabalham? Eles não têm registro de nada? A gente não sabe desse povo. O que eles são? O que está acontecendo? Se não são CLT e não ganham a bolsa de alguma coisa, o que eles vivem? Sabe o que isso vai acontecer lá na frente? Nós vamos ver que vamos ter pessoas que não trabalham, que nunca trabalharam e que vai inventar alguma coisa para ter o que comer apenas. Porque não querem trabalhar. Por quê? Porque o trabalho gerou no coração do ser humano frustração. E o trabalho não é para gerar frustração. Quando eu entendo que Jesus morreu naquela cruz, quando eu entendo que Jesus levou sobre si as minhas dores, as maldições, Ele levou a maldição também daquela questão sobre o esforço improdutivo da minha vida. Tudo aquilo que não estava gerando na minha vida, espera o Senhor carregou sobre Ele. Esse mal não pertence à minha vida. Eu vou trabalhar, vou gerar resultados, eu vou trabalhar e tudo aquilo que eu ganho é bem sucedido. Tudo aquilo que eu recebo é produtivo. Por quê? Porque Deus me concedeu esta bênção em minha vida. Eu não posso olhar para o trabalho como algo ruim. Eu não posso olhar para o trabalho como algo que não vale de nada. Quando a gente fala de que Jesus levou sobre si todas essas situações da questão do esforço frustrado, Ele está levando para gerar restauração do propósito do trabalho na nossa vida. Você trabalha para gerar riquezas.
Você trabalha porque Deus quer usar a sua vida para ser bênção dentro da tua casa e bênção na casa dele, bênção por onde você for. Se você for trabalhar apenas para ganhar dinheiro, você vai ser frustrado. Mas quando você trabalha para não apenas ganhar dinheiro apenas, mas para trazer a graça de Deus, a glória de Deus, o propósito de Deus para a tua vida e para a tua casa, você vai ver diferente o agir de Deus. Jesus não colocou o trabalho para nós para ser algo frustrado. Muito pelo contrário, é para gerar produção e grande produção da sua graça. Diga para a pessoa ao lado assim, viu? O Senhor tem grandes coisas para você. Por isso trabalhe, falha, no propósito. Uma terceira situação, eu gostaria que você voltasse lá para João, no capítulo 20 agora. João, capítulo 20, versículo 27. João 20, versículo 27. Diz assim, ó, João 20, 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, nas minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus chega para Tomé, depois da ressurreição, aparece para os discípulos, e ele vendo que Tomé dizia assim, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar nele. Aí o que acontece? Jesus aparece e fala assim, Tomé, coloca o dedo aqui, ó. E ele vai lá e, é mesmo, é você, Jesus? Não, toque aqui do lado, onde me furaram, ó, toca aqui. E o que Jesus responde? Pare de duvidar e creia. Vou falar a mesma coisa para vocês aqui. Parem de duvidar e creia. Pare de duvidar que Jesus Cristo é Senhor. Pare de duvidar que Jesus Cristo é um bobinho. Pare de duvidar que Jesus Cristo não faz nada. Jesus não faz nada onde tem pecado. Se você está em pecado, ele não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque aonde tem pecado, ele não entra. Se tem uma coisa que às vezes me entristece, às vezes do povo de Deus, é isso. Você vem na igreja, você crê em Jesus, você tem a Bíblia com você, você diz que ama Ele, mas muitas vezes você não crê, você duvida que Ele faça. Eu vou dizer para vocês assim, eu não vivo uma vida miserável. Nunca vivi uma vida miserável. Eu posso não ter as riquezas que muitos hoje falam que têm, que eu muitas vezes duvido que tenha. Principalmente os da internet. Mas eu nunca vivi uma vida miserável. Desde a minha infância, eu posso ter vivido momentos assim de muita luta, muita prova. Isso hoje eu vejo que foi experiências que Deus nos dá na vida. Mas eu nunca deixei de buscar o Senhor. E nunca duvidei do poder dEle na minha vida. Eu vejo hoje pessoas que duvidam que Deus possa mudar a tua história. Que duvidam, sabe, nós queremos, você sabe qual é o grande problema hoje nosso? É que a gente quer que a coisa aconteça agora. Nós queremos que as coisas aconteçam nesse instante. Tem que dar nessa semana. O dinheiro tem que aparecer agora. Tudo tem que ser agora. E não é. Deus não trabalha assim. E muitas vezes as pessoas duvidam do poder dEle. Eu estou num processo de emagrecimento de tudo quanto é coisa. E eu, graças a Deus, eu estou afinando devagar. Está indo. Eu vou chegar lá, no peso ideal, que eu nem sei qual é. Né? Você fica chutando o número. Enquanto uns querem emagrecer, outros querem engordar. Eu não entendo, isso também é uma maluquice, né? Mas tudo bem. Mas tem momentos que eu tenho uma balança lá em casa. Esses dias recentes, uma semana, pesando todo dia. Querem saber o peso? 115. Desce. Não vou comer nada hoje. Hoje eu vou comer só isso. Hoje eu vou tomar, não vou jantar. Outro dia. 115. Uma semana a fio, gente. Eu bati o recorde. 7 dias, 115 todo dia. Comendo ou não comendo, 115.
Aí podia descer da balança e falar assim: porra, joguei pedra na cruz. Por que você não deixa emagrecer? Veja, eu sou pastor, eu tenho que, né, ter um corpinho melhor. É isso que Deus quer? É esse o propósito? Não acontece do dia para a noite. A mesma coisa é quando a gente coloca a nossa vida diária na presença dEle. Nossa vida financeira na presença dEle. Nós temos que parar de duvidar que Deus faz. E Jesus está falando assim: Tomé, creia. Apenas creia. Deus liberou a palavra, creia, tome posse. Quando Jesus fala isso para Tomé, e nós olhamos para as mãos do Senhor, nós olhamos o que Jesus passou lá na cruz crucificado, nós vemos entrega, nós vemos sacrifício, nós vemos o serviço que o Senhor Jesus trouxe, de servir-nos. Jesus foi servir a gente, viu? Eu vou fazer algo por vocês, eu vou morrer por vocês, eu vou me colocar lá, ser humilhado por vocês. Fez isso para que a gente não tivesse acesso direto ao inferno, mas que tivéssemos acesso através dele ao Pai. Quando a gente volta para Ageu, no versículo 4, que nós não lemos, ele fala assim, que é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. O povo de Israel não quis nem saber da casa de Deus, do templo, não fez nada. Mas eles estavam olhando para a sua casa: tem que ter ar-condicionado na minha casa, tem que ter a televisão de LED, tem que ter o colchão que faz massagem, tem que ter a cadeira massageadora, tem que ter aquela mesa de 12 lugares, para que toda a família sente junto, e nunca senta ninguém lá, porque ficam segurando o prato na mão na frente do sofá. O que adianta ter mesa na casa? Você come sentado na frente do sofá. O problema, gente, quando fala em Ageu, não era o pessoal ter casa. O problema não era fazer o acabamento do jeito que eles queriam. O problema estava em eles ignorarem Deus. O problema estava em eles não olharem para o Senhor. Quando voltamos para o Novo Testamento, as pessoas não estavam olhando para Cristo. E quando Jesus fala assim: toca aqui, para ele foi fácil entender que Jesus estava vivo, mas o Senhor fala para ele assim: viu, feliz é você que hoje vê e pode tocar, mas feliz é aquele que não vai ver, mas vai crer. Nós precisamos crer. Minhas finanças, presta bem atenção, as minhas finanças devem servir o reino. As minhas finanças não podem apenas ser para o conforto pessoal. Você está louco? Você quer que eu fique ajudando na igreja? Eu não estou pedindo para você ajudar na igreja. Eu estou colocando para você que as suas finanças, Deus entregou para você servir no reino. Sabe o que a gente faz? Tem dinheiro aí, Luiz? Quem tem uma nota aí? Presta uma nota. Eu te devolvo. Cássio, você sempre tem dinheiro. Obrigado. Não tem, Cássio? Olha o que a gente faz. A gente segura o dinheiro assim, ó. Eu vou servir? Assim. Nós muitas vezes pegamos o dinheiro e temos que pagar as nossas contas. Pegamos o dinheiro, não está errado, está tudo certo. Mas nós quebramos princípios muitas vezes. Deus quer ver nossa atitude para o reino. Deus quer ver as nossas ações. Quando Ele entregou Jesus, Ele deu uma oferta em favor da nossa vida. Ele entregou o que amava, Ele entregou o que Ele gostava, Ele entregou aquilo que era precioso, para morrer por nós, que muitas vezes nem levantamos a mão para cantar, nem oramos direito, nem prestamos atenção. Por quê? Porque nós queremos os nossos interesses. Quantas vezes a gente vem ofertar, porque qual é o problema de você entregar uma nota de R$10 de oferta?
Por que ela tem que ser entregue assim, ó? O medo que vejo que eu entreguei. Qual é o medo disso? Qual que é o problema? Obrigado. Não é para que você seja visto quanto você entrega, mas quando eu entrego esta oferta ao Senhor, quando eu entrego, porque eu sei que é para o reino, eu sei que Deus vai ser glorificado por isso. Quando Deus chama a atenção do povo de Israel, vocês viveram 70 anos de escravidão, vocês ficaram presos, vocês não podiam ir para lugar nenhum, eu cuidei de vocês, eu não deixei que ninguém tocasse em vocês, eu não deixei que ninguém fizesse de vocês escravos naquela ocasião. Eu trouxe um novo reino, e esse novo reino devolveu a casa de vocês. E o que vocês estão fazendo? Nós muitas vezes estamos sendo como o povo israelita. Deus nos dá as coisas e sabe o que a gente faz? Nada. Porque a gente fica arranjando desculpa. A gente acha desculpa de que a igreja fica sugando, é pastor que fica pedindo, é não sei o que querem tudo, ninguém quer nada. Nós queremos apenas servir. E quando você serve desta forma, Deus vai trazer a recompensa sobre a sua vida. Põe na cabeça isso. Ele não está interessado nas quantias que damos. Ele está interessado na entrega que nós damos. Ele está interessado na atitude do nosso coração, em poder entregar, em poder fazer aquilo porque amamos, porque servimos. Nós como igreja não estamos fazendo nada hoje. E não é só a nossa igreja, queridos. A igreja do Senhor Jesus não está fazendo nada hoje no Brasil e no mundo. Nós não conseguimos mais enviar missionários, porque não conseguimos sustentar pessoas. Nós não conseguimos levantar novas igrejas, porque não temos pessoas para trabalhar e porque não temos como sustentar. Porque todo mundo fica olhando, que está gastando com isso, porque está comprando aquilo. Nós vivemos hoje num mundo diferente do que era em 1950. Em 1950 as igrejas eram feitas de lona, era circo. Porque não havia dinheiro na sociedade para construir como tem hoje. Eles montavam lonas de circo. Quantas igrejas surgiram assim em Brasil e mundo afora? Hoje nós vivemos uma outra realidade. Não adianta montar uma tenda de circo. Nós precisamos construir lugares. Mas como que a gente vai fazendo isso se a igreja não faz? Se o povo de Deus não serve, não trabalha nesse quesito. Irmãos, tem uma coisa que eu quero falar para vocês que é uma coisa assim triste. Tem pessoas que ofertam na igreja especificamente. Não, eu vou dar meu dízimo para esta área porque eu quero ver o meu dinheiro sendo. Quem disse para você que Deus quer ver o teu dinheiro sendo investido num tijolo? Por que a gente tem que fazer a tua vontade se a igreja é do Senhor? Por que nós temos que entregar algo e tenho que ver aonde eu gastei? Eu não entendo isso. Juro para vocês que eu não entendo. Eu olho para a cruz e fico pensando assim, Jesus, é isso que você ensinou para nós? Esses tempos atrás eu comentei para vocês, ouvi de um pastor da nossa família dizendo lá de São Paulo, que hoje as grandes igrejas que vocês assistem na internet, que vocês veneram, um monte de gente lá, são ótimos preletores, são ótimos pastores e tal. Tem muitas igrejas e pastores falando, não dê dízimo, porque isso não é de Deus, isso não sei o quê. Hoje tem gente pregando assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esses lugares, onde eles falam assim, eles são patrocinados por empresas. Tem empresas grandes que bancam as igrejas dizendo assim, pastor, eu te dou o dinheiro aqui, nós 4, 5 aqui, o dinheiro que a gente tem sustenta a igreja, não peça nada para a igreja de dízimo, não pregue sobre dízimo e oferta. Isso a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm. Sabe o que eles estão fazendo? Bloqueando a vida financeira dos outros a não prosperar. E eles continuam com a riqueza na mão deles. Patrocinam. Quando eu vi, eu falei, pare, você não está falando real. Ele falou, eu conheço. Eu sento com lideranças assim, são patrocinados. E ele falou assim, eu sento com eles e falo, irmãos, eu não concordo com isso. A minha igreja não vai viver isso, ela não vive isso. Porque ela é controlada por pessoas. E a igreja ela é controlada pelo Senhor.
nunca por homens. Quando nós vemos esse tipo de situação acontecendo, nós vemos que as pessoas não estão voltadas com seu coração para o Senhor. É muito fácil ficar pedindo, Deus, o Senhor não me dá, Deus, o Senhor me dá um emprego, Deus, o Senhor faz isso, mas você não faz. Como enviaremos? Como faremos se nós não temos condições? E a última questão que eu queria deixar, eu tenho bem mais que eu posso deixar para uma outra situação. Que o sangue de Jesus, ele traz um realinhamento dos caminhos que ele tem para nós. Quando Jesus, lá no capítulo 19 de João, fala que Jesus Cristo foi crucificado e um dos pregos foi colocado sobre os seus pés. E quando a gente está falando dos pés, a gente está falando de direção. Quando os pés de Jesus foram perfurados, eles estavam falando da direção. Jesus, ele quer sempre nos direcionar a ter uma vida abundante, a ter uma vida próspera, a ter uma vida cheia de riqueza. Esses dias eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar assim, em uma das palestras dele. Deus não quer que você seja pobre. Ele falou assim, se você olhar na Bíblia, Adão foi próspero, Davi foi próspero, Abraão foi próspero, Isaac, rico, riquíssimo, né? Salomão, rico, maravilhoso, só eram ricos. Aí ele fala assim, quando chega na minha vez eu tenho que ser pobre? Por que na minha vez tem que ser pobre? Quem disse que você, na tua vez, tem que ser pobre? Não. A questão é visão, a questão é mentalidade, a questão é coração. Quando a gente vê esses homens do Velho Testamento e vê do Novo, o coração deles era voltado a Deus. Eles serviam. Vocês lembram quando o templo de Salomão foi levantado? Salomão diz assim, nós vamos fazer uma casa para o Senhor e vamos fazer melhor. Vamos dar o melhor. E quanto mais ele colocava melhor, o que acontecia? Mais chegava. Mais vinham pessoas entregando ofertas para ele, e ele pegava e investia no templo. Por quê? Porque era a casa do Senhor. Vocês lembram quando Moisés estava lá no deserto e falou assim, nós vamos levantar o tabernáculo. E o Senhor colocou para nós que o tabernáculo precisa disso, disso e daquilo e tal. Gente, como é que eles conseguiram aquele material todo? Porque as pessoas tinham suas ofertas, elas tinham seus bens, elas tinham pedaços de madeira, tinham tecidos, sabiam costurar, eles tinham linho, eles tinham muitas coisas quando eles saíram do Egito. E a palavra de Deus fala que quando eles começaram a arrecadar os produtos para levantar o tabernáculo, chegou um momento que Moisés falou assim, viu, parem por um momento de ofertar. Olha só, parem de um momento, porque a gente já tem o suficiente para fazer aqui. Segurem um pouco as ofertas. Segurem. Olha só o nível. Sabe por quê? Porque o povo não estava preocupado em ter a sua melhor tenda, em ter o melhor. Eles estavam preocupados em servir, em fazer a casa de Deus ser edificada. Quando falamos do sacrifício de Jesus com os seus pés perfurados, nós estamos vendo que, em muitas ocasiões, a vida financeira de muitos tem gerado fruto de caminhos de consumo, tem gerado decisões erradas e tem gerado prioridades erradas na vida financeira. Mas quando Jesus está aplicando o seu sangue sobre a nossa vida, nós vemos um redirecionamento, nós vemos o Senhor trazendo uma nova caminhada, uma nova jornada na nossa vida, nós vemos Ele trazendo um propósito eterno para a nossa vida. Deus não quer que nenhum de nós viva em escassez, em problemas financeiros. Deus quer ver corações que se derramam diante dEle, que vivam o propósito dEle, que andem dentro da promessa dEle. Deus liberou promessas não somente de você ser rico, porque você é rico, não materialmente. Você é rico em saúde, você é rico em sabedoria. Você é rico como pessoa. Nós precisamos ter a riqueza que brota aqui de dentro de nós. Não é riqueza material, não é olhando para os seus bens. Nós não podemos ter riquezas que as pessoas olhem para os nossos bens. Elas precisam olhar em nós e ver a graça, o poder de Deus dentro da tua vida. Como é prazeroso quando você está com a tua casa, quando você está com a tua família, e as pessoas falam assim, nossa, que família linda que você tem.
Nossa, que família exemplar. Que legal ver vocês caminharem juntos, que legal ver vocês andarem de mãos juntas. Isso é riqueza, porque isso não existe mais. Nós vemos hoje uma escassez disso. Quando você olhar isso, quando você vê a tua família servindo no reino, irmãos, começa a olhar assim, puxa, a minha família podia estar servindo no reino. A minha casa podia estar todo mundo servindo, fazendo alguma coisa para Deus. Por quê? Porque nós entendemos isso. Isso é servir. Mas não, vou servir, não gosto de tocar com ele, não gosto de falar com aquela, não gosto disso, não gosto daquilo. Tua vida fica travada. Aplique o sangue de Jesus sobre a tua vida. E você verá a graça dele sobre você. Ageu, ele confrontou o povo com as prioridades. Mas o sangue de Jesus redime as prioridades. Quando nós vemos lá no livro de Ageu chama o povo de Israel a uma reflexão. Jesus, ele oferece para nós transformação de vida. O que nós queremos? O que nós queremos? E hoje, antes de eu orar aqui com vocês, eu vou pedir a vocês que preparem uma oferta, ou seu dízimo, ou sua primícia ao Senhor. Só que não pegue aquilo que você programou a dar. Antes de você até mesmo pegar, você fala assim, Senhor, eu tenho propósitos contigo. E se você tem medo, fala para ele assim, eu até hoje tive medo de encarar algumas coisas. Eu já ouvi profetas, já ouvi homens e mulheres de Deus lançarem palavras sobre as pessoas e elas não se concretizarem, porque a pessoa não recebeu essa palavra como algo verdadeiro na sua vida. Algumas palavras foram erradas na sua vida, e aí travou a sua vida. Hoje você precisa dizer assim, isso tem que acabar na minha vida. E eu sei que Deus quer desatar isso sobre nós. A gente não pode viver escassez, irmãos. A gente não pode viver lutas e lutas constante, não. A gente precisa viver aquilo que Deus quer realizar através de nós. Eu olho na igreja de tal, eu olho a família de tal, eu sei que lá está crescendo, mas sabe por quê? Porque teve ação de coração, teve transformação de vida, teve mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a mentalidade, o nosso coração, para fazer a vontade do Senhor. Deus quer colocar você dentro do projeto dele. Eu já tive vontade de trocar meus carros várias vezes. Esses dias eu entrei na sala da minha casa, tem uma sala lá que está vazia depois da reforma. Nós queríamos comprar sofá e comprar não sei o quê. Aí eu dei uma de louco assim, eu vou comprar, eu vou não sei o quê, e vou fazer. E eu cheguei, falei, Deus, tá aí, ó, tá aí a conta, o que a gente faz? Aí Deus falou assim, para que você quer? Não é tempo disso. E toda aquela motivação para comprar algo para casa, sabe o que Deus colocou no meu coração? Oferta, entrega. E entreguei tudo e não me arrependo. Por isso eu quero dizer a vocês, vida financeira é dependência, é entrega, é olhar para a cruz e ver aquilo que Jesus fez lá, é para esses dias, é para o nosso tempo. Vocês sabem, nós começamos a fazer esses propósitos. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente faz propósitos assim? Trava tudo. Ficamos sem receber salário, ficamos sem nada. Tudo travado. Salário da pastora, salário, tudo, parou tudo. Aí você olha assim, nossa Deus, eu faço propósito e o Senhor trava tudo? Sim. Para ver onde está o teu coração. E o nosso coração continua no Senhor. Porque a gente sabe que Deus está trabalhando. E que depois disso tudo, tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Por isso eu quero hoje colocar esta palavra no seu coração, dizendo a vocês que quando os céus
estão abertos sobre a minha vida financeira, a minha casa, o meu trabalho, o meu ministério, tudo caminha diferente, porque Deus quer ver entrega. Deus quer ver entrega. Eu quero te convidar a ficar de pé. Não apaguem as luzes, tá bom? Pode deixar acesa. Gostaria que você preparasse agora a tua oferta, seja ela pela chave Pix, seja ela pelos envelopes. Temos os envelopes nas cadeiras. Se você quer ter o teu cartão de dízimo, tem lá na entrada, um envelopinho laranja, tá bom? Mas antes de você vir aqui à frente, ou entregar sua oferta, feche os seus olhos. Quem governa a tua vida financeira? Essa é a pergunta. Quem está governando sua vida financeira? É o Senhor? Quem está dirigindo isso? Fala para Ele agora, nesse tempo. Quando Cristo está no governo da nossa vida, o dinheiro ele perde o trono. Quando Cristo está no governo da nossa vida, nosso coração encontra paz. Quando Cristo está no governo da nossa vida, tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho, ele tem um significado. Quando Cristo ele governa a nossa vida, a provisão de Deus, ela tem um propósito. A provisão de Deus na tua vida tem propósito. E é propósito de fazê-los prosperar, como diz a palavra de Deus. Pai, nessa noite, nós aqui olhamos para a cruz e lembramos a tua dor, teu sacrifício por nós. Apenas mencionamos alguns dos pontos e pudemos trazer uma comparação, pudemos trazer uma pequena reflexão sobre o significado da crucificação. Mas também olhamos para o Velho Testamento e vimos pelo profeta Ageu que o teu povo, Senhor, em muitas ocasiões esquecia de primeiramente olhar para ti em primeiro lugar e olhava para si em primeiro lugar. E o Senhor veio e exortou. O Senhor não queria o dinheiro, o Senhor não queria o material das pessoas, mas o Senhor queria ver corações diante da tua presença, corações prostrados na tua presença, corações derramados na tua presença, corações que eram entregues totalmente a ti. Quando nós olhamos a história, nós vemos grandes homens e mulheres de Deus que entregaram a sua melhor oferta. Nós lembramos da oferta de Ana, Senhor. Ela nem sequer tinha filhos, mas ela entrega um filho que pela fé, ela sabia que um dia ela ia ter. E ela entregou este filho, mesmo não tendo ele. E pela fé, ela se apropriou desta oferta que o Senhor a abençoou de uma maneira tão grandiosa. E logo depois, nós vemos ela entregando o seu filho ao Senhor, como prova de que o propósito que o Senhor colocou no seu coração estava sendo ali estabelecido. E ela estava entregando aquela oferta de amor que era o seu filho. Hoje nós estamos aqui não falando de entrega de filhos. Nós estamos falando, Pai, da entrega material, da área financeira da nossa vida. Uma área tão complicada, Deus, nos nossos dias. Porque nós trabalhamos bastante, nós vemos o esforço de todos. Nós vemos, ó Pai, o quanto todo mundo luta para ter suas coisas. O quanto todo mundo, Pai, batalha. E a gente vê a tua mão operando, abençoando, cuidando, abrindo portas. Mas não nos deixa, Deus, ficar travados nesta área, porque o nosso coração, às vezes, ele é enganoso. O nosso coração, muitas vezes, ele cai na tentação de querer as coisas, de comparar as coisas, de olhar para o próximo e ver que ele tem e eu também quero. O consumismo, a ansiedade invade muitas vezes o nosso coração, tentando nos seduzir. Mas hoje, nesta noite, eu oro repreendendo isso da tua vida em nome de Jesus. Que o teu caráter continue sendo o caráter de Cristo. Não deixe Satanás influenciar a tua mente ou o teu coração, tentando mudar quem você é em Cristo Jesus.
Deixe o Espírito Santo de Deus sempre te orientar, sempre falar ao teu ser, não se preocupando com o dia de amanhã, mas entregando ele nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas que vão acontecer. Ninguém aqui está fazendo um trabalho na tua mente para que você fique dando, não é nada disso. Mas que a gente seja um povo que obedece ao Senhor, que olha para Deus e vê Ele como Pai, onde nós somos submissos a Ele, submissos à Sua palavra, e entendemos que esta palavra ela vem ao meu coração, para que a gente seja bem sucedido. O Senhor não nos traz palavra para a gente ficar, Deus, infeliz, triste ou passando vergonha. Muito pelo contrário, o Senhor nos traz uma palavra de bênção, de provisão, de prosperidade, de abundância em tudo e em todas as coisas. Por isso que nesta noite o Senhor receba mais ainda a nossa vida, nossos pensamentos agora, o nosso coração diante do teu altar. E também cada oferta que nós estamos agora preparando e entregaremos ao Senhor, que o Senhor receba elas, ó Pai, como um perfume de aroma suave, que possamos, ó Deus, como igreja, levar a tua palavra, levar a Deus, homens, mulheres, famílias, a servirem em tantos lugares aonde nós não podemos ir, mas o Senhor escolheu vidas para irem até lá, para sustentarmos, ó Deus, projetos, para levantarmos, ó Deus, aquilo que tudo o Senhor quer realizar no meio desta população que hoje sofre tanto, que hoje vive muitas batalhas. Às vezes nós temos nossos julgamentos e o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente entregue aquilo que é do agrado do teu coração, ó Pai, para que a gente possa fazer a tua obra e adiante. Por isso, recebe, Pai, cada oferta, cada coração que entrega nesta noite esta oferta de gratidão e amor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você tem preparado ela? Se você tem tua oferta aqui, vem aqui à frente, lança ela aqui no altar, quem tem os envelopes. Você tem a chave Pix, se prefere servir ali também pode. Se não, você fica no seu lugar, aguarde um pouquinho, para que possamos encerrar juntos. Às vezes durante a semana, o Senhor pode tocar vocês, trazendo alguma coisa ao teu coração. Às vezes Deus fala assim para você, viu? Você tem um bem aqui que você podia entregar para alguém. Às vezes isso aqui eu queria que você vendesse isso e entregasse isso como uma oferta. Deus pode pedir muitas coisas para nós. E eu queria muito que você fosse sensível ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso conosco. E não tenham medo. Não tenham medo de entregar. Certo? Porque Deus quer falar através desta atitude, desta ação que o Senhor pode colocar na tua semana, nesses dias para você. Mas entregue de todo o teu coração. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos vir na tua casa, de celebrar, de adorar, de receber o melhor do Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui e estará conosco todos os dias, passo a passo que nós formos dar, o Senhor vai nos acompanhar. E eu oro para que a tua semana seja uma semana muito próspera, cheia da graça, do poder de Deus sobre a tua vida. Que você não tema, mas que você possa olhar para o Senhor e dizer, Pai, obrigado pela tua imensa bondade, tua fidelidade, teu amor e teu cuidado. Obrigado que esta palavra de hoje, ela confronta a nossa vida em alguns detalhes. Mas que ninguém aqui fique com medo, ou fique preocupado, ou fique assim, às vezes se sentindo, sei lá, às vezes tem um pensamento que Satanás tenta impor, colocar. Em nome de Jesus, amado, amada do Senhor, tua mente ela é protegida, ela é lavada pelo sangue de Jesus. O Senhor está nos ensinando. Esta é uma palavra de ensino. E se nós colocarmos em prática, eu tenho certeza que você será muito, mas muito bem sucedido em tudo que você for fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja,
Ele conceda a paz e uma semana repleta das bênçãos e maravilhas do Senhor. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. E quem concorda diz amém? Amém. Quinta-feira, às 8 da noite, eu convoco a igreja a vir a orar aqui. Nós temos nossa intercessão e nós queremos muito ver vocês aqui vindo para orar. Nós como igreja precisamos nos levantar em oração. Eu tenho levantado a liderança da igreja em oração e nós queremos que a igreja também esteja em oração também. Quinta-feira às 8 da noite aqui na igreja, nós vamos ter o tempo de intercessão, além das nossas células, tá bom? Deus abençoe, vão na paz do Senhor e que a tua semana seja muito rica em bênçãos, ok? Dá um abraço em todo mundo que você puder antes de você ir embora, ok? Deus te abençoe, vão na paz.